Boa noite. Nós da Amafeto estamos muito felizes por compartilhar um pouquinho com vocês sobre o sangramento da primeira metade da gestação. Convidamos para ministrar nossa aula de hoje a doutora Rafaela Moraes Rego, que é médica pela Universidade Federal do Maranhão e residente em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Universitário Materno Fetal. É um prazer recebê-la para ministrar essa aula, Rafa, e só para avisar que nós iremos responder todas as perguntas no final da aula. Então, vocês podem colocar as perguntas no chat que nós iremos respondê-la. E a palavra é sua. Obrigada, doutora. Gente, eu que agradeço. Primeiramente, boa noite a todos. Foi um prazer aceitar o convite da Liga da Amafeto. Eu não fiz parte, infelizmente, da Liga quando eu era acadêmica da UFMA. Mas assim, passar um pouquinho do que a gente já aprende desde uma experiência pós-formação, como uma experiência dentro da residência, eu acho fundamental e muito importante. Porque, como eu estava falando um pouco para as meninas, a questão das hemorragias da primeira metade da gestação, ela é um tema que não envolve somente quem é da liga, ou seja, quem passa no centro de parto, quem passa na emergência do acolhimento materno-infantil, mas com toda certeza é um tema onde todos vocês, independente de estarem à frente de um PSF, à frente de uma emergência, ou mesmo à frente da residência, vocês irão se deparar, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, ou com você mesmo, ou com um familiar, com algum parente. Então, hemorragias da primeira metade da gestação, a gente consegue englobar três principais etiologias. O abortamento, que sem sombra de dúvida é o tema mais importante da noite, tanto para reconhecimento como para a conduta, a gestação ectópica e a doença atrofoblar gestacional, que é popularmente conhecida como mola, mas que é erroneamente classificada de forma geral como mola, certo? Falar desses três temas se torna importante para quem não é especialista, não para aprender necessariamente condutas, né, condutas clínicas, condutas cirúrgicas, mas aquele que não é especialista, ele tem um dever, já que se formou em medicina, de saber, ao mínimo, como encaminhar essa paciente, quando encaminhar, quando abordar esta paciente, e não mandar para casa, e não achar que aquilo é uma bobagem, ou mandar de forma correta, tanto para um pré-natal de alto risco, como para uma emergência do ponto de vista obstétrico, que no caso, dentro do materno-infantil, é o nosso acolhimento, mas tem a Marli Sarney, Benedito Leite, e assim vai. Então, a gente vai começar falando basicamente sobre abortamento. Como eu havia falado para vocês, abortamento, sem sombra de dúvidas, é o principal tema da noite. E, para iniciar, eu trouxe essa tabela que parece assim, gigantesca, que parece, de certa forma, confusa, mas se vocês tirarem um print, uma foto dessa tabela, eu posso garantir que muita coisa vai ficar mais fácil quando vocês pegarem na frente de vocês, seja no pronto-socorro ou qualquer outro local, uma paciente onde vocês suspeitam de abortamento, certo? Quando você avalia uma paciente, uma mulher que se diz grávida e que está sangrando, esse se faz o primeiro sinal e sintoma que você vai prestar atenção. E, na verdade, é a principal queixa junto com a dor. Então, na ameaça de abortamento, que é a nossa primeira coluna, a gente vai falar um pouquinho sobre cada item que deveria ser teoricamente avaliado. Sangramento é o principal. Se a paciente está em ameaça de aborto, provavelmente ela não vai estar sangrando muito. Esse sangramento vai ser discreto e nem sempre é este sangramento que vai levar ela à emergência. Às vezes é mais a dor, que também é discreta, mas como toda paciente gestante, dor e sangramento são as principais coisas que deixam uma mulher gestante desesperada. E com razão, porque é o principal indício de que ela pode estar evoluindo para um aborto. Como é uma ameaça, essa paciente acabou de evoluir com um descolamento ou algo do tipo, a febre vai estar ausente. E, por ser ameaça, o embrião, teoricamente, está vivo, né? Então, o BCF vai estar positivo numa ultrassonografia. Por que eu falo ultrassonografia? Porque dificilmente você vai ou ter um sonar
ou vai ter algum outro artifício que consiga avaliar o BCF com uma idade gestacional tão pequena. Ainda mais com uma paciente que pode ter um sobrepeso ou obesidade, aí mesmo que um sonar com 12, 13 semanas, você não vai conseguir avaliar tão bem. O útero, ele vai estar compatível com a idade gestacional. E eu acho que agora eu deveria ter colocado uma figurinha, mas terminem essa aula e vão logo buscar no Google uma figura que diz mais ou menos assim, qual é o tamanho do útero para cada idade gestacional. Quando vocês perceberem quando é que deve estar esse fundo de útero de acordo com a idade gestacional, vocês vão ter mais noção se esse útero está compatível com 12, 13 semanas ou não. Como é uma ameaça de aborto, o orifício interno do colo, teoricamente, deve estar fechado. E aí é o que a gente mais observa de falhas. Seja aquele acadêmico que está passando no internato, ou até mesmo aquele que acabou de entrar na residência. O colo do útero, gente, ele possui 2 orifícios, o interno e o externo. Quando você adentra ao toque no orifício, o primeiro orifício, ele geralmente vai estar aberto quando a mulher está sangrando, porque se não tivesse aberto, não teria extravasamento de sangue. Mas quando você tenta adentrar com um toque, existe uma barreira que é o orifício interno. Se essa barreira existir, ele vai estar fechado. Então a gente não precisa se preocupar tanto assim, certo? O beta-HCG, obviamente, vai estar positivo. A ameaça de aborto é uma das principais idas ao pronto-socorro, mas existe aquela paciente que já passou pela ameaça de aborto e está indo para abortamento inevitável. Nessas situações, você não tem mais como inibir, na verdade, a gente nem inibe aborto, não tem mais como evitar o aborto. Então, o sangramento, ele vai estar presente, muitas das vezes, de uma forma muito intensa. Você não tem mais como controlar, o aborto, ele vai acontecer, a paciente vai estar morrendo de dor, pode ser conferido, inclusive, com contrações, a febre vai estar ausente, porque esse aborto inevitável, ele não evoluiu ainda, ou esperamos que ele não evolua para um aborto infectado. O útero, ele vai estar compatível com a idade gestacional, porque na maioria das vezes o BCF ainda vai estar presente, o feto ou o embrião ainda vai estar vivo, você consegue auscultar. O beta-HCG, na maioria das vezes, vai estar positivo, certo? Se o embrião não tiver ainda entrado em óbito, e o orifício interno do colo já começa a se abrir. O externo já estava aberto, e o interno começa a aparecer para você. Quando o orifício externo e interno se abrem, você não necessariamente quer dizer que essa paciente vai evoluir para aborto, mas existe uma probabilidade maior. Então, um cuidado redobrado precisa existir. Mas essa paciente, vamos supor que ela já chegou para você na emergência, já chegou no PCF dizendo que já abortou, que já expeliu o material. O sangramento, já que você já expeliu e o aborto é completo, você já começa a pensar que esse sangramento pode, inclusive, nem sequer existir. Se ela já colocou para fora, a dor e a cólica também não se fazem mais presentes. E a febre ainda vai ser ausente, e a gente espera que continue ausente, porque o aborto é completo, não tem resto ovular. Como você já expulsou, o útero vai ser menor do que o esperado para aquela idade gestacional, certo? O orifício interno, ele vai agora estar fechado, ele já foi aberto, e agora ele vai estar fechado. Você já expulsou, não tem mais o que expulsar. O orifício já se fechou. O beta-HCG, quando você for avaliar essa paciente, ou ele vai estar negativo ou ele vai estar decrescente. Mas a ideia é que ele esteja caindo cada vez mais. E se você for fazer uma ultrassonografia, o ideal é que você faça uma ultrassonografia, o útero vai estar vazio. Você não vai observar mais restos ovulares. Você pode até observar uma linha de sangue ou de coágulos, mas isso não quer dizer que você tenha que partir para um procedimento cirúrgico para esvaziamento, porque a placenta, saco gestacional já foi embora, você não precisa mais fazer nada com essa paciente. O nome já diz, é abortamento completo. Vida dentro da possibilidade física e emocional, vida que segue. Agora, o abortamento nem sempre ele é completo. Você pode acolher uma paciente que está sangrando ainda, né, que pode estar sangrando, agora quanto que vai estar sangrando você não tem como mensurar, ou é muito ou é pouco. A cólica, a dor dessa paciente, assim como o sangramento, ele é variável no abortamento incompleto, porque o corpo ainda está tentando expulsar esses restos, então a cólica ainda vai se fazer presente. Como já expulsou uma parte, o útero já está menor
do que o esperado para o cálculo da gestacional daquela paciente. O orifício interno do colo, curiosamente, pode estar já fechado, mas não é porque está fechado que já expulsou tudo. Às vezes sobram umas coisinhas que, inclusive, o próprio organismo pode absorver, ou não, certo? O beta-HCG é negativo, ou ele vai estar decrescente, tá certo? E na ultrassonografia você vai encontrar restos ovulares que são conhecidos como laudo de ecos hiperecogênicos, tá? Toda paciente que está em abortamento incompleto, que tem restos ovulares, precisa ir para a mil ou para a curetagem? Não, depende. Mas isso é uma conduta que você vai tomar dentro de uma maternidade. Se vocês encontrarem, vocês pegarem uma paciente que já leve uma ultrassom, o ideal é que vocês encaminhem, principalmente se tiver restos, porque os parâmetros ultrassonográficos, eles mudam constantemente, a milimetragem. Então, assim, tem resto ovular, já encaminha, não pensa duas vezes. Agora, essa paciente, infelizmente, não abortou completamente, inclusive ela abortou e nem sequer procurou uma maternidade, e alguns dias depois ela foi até uma maternidade, porque ela começou a perceber que está saindo uma secreção com um odor estranho, com um odor fétido, né? E essa paciente, ela possui dor à palpação uterina e ao toque, geralmente é o toque bimanual. Você já começa a suspeitar que essa paciente abortou de forma incompleta, esse abortamento que ficou infectou, não foi reabsorvido pelo organismo, certo? A febre, por ser uma infecção, na grande maioria das vezes ela se faz presente. Não necessariamente ela é obrigatória. Nem toda paciente vai ter febre. Então, o aborto infectado, ele é uma clínica. Você não precisa de itens obrigatórios. Você precisa ter feeling e examinar a paciente para poder perceber que aquilo é um aborto infectado ou não. O útero, como ele possui restos ovulares já há um bom tempo, ele vai estar amolecido. E quando você faz o toque do fundo de útero, ele vai estar doloroso. O colo geralmente vai estar aberto, certo? E o beta-HCG já está negativo, já negativou. Agora, a ultrassonografia, você tem várias coisas que você pode observar, mas o principal delas é resto ovular, presença de coágulos, placenta e tudo mais. Agora, existe uma condição que é o aborto retido. Aquele aborto retido, ele pode evoluir para um aborto infectado. E qual é a diferença? O aborto retido nem sempre você vai ter na verdade não, você sempre vai ter um embrião, agora obviamente que o BCF já vai estar negativo, né, já foi a óbito. Só que o aborto retido, como já foi a óbito o embrião, na grande maioria das vezes, você acaba calculando uma idade gestacional para mais. Mas esse embrião já foi a óbito, então o fundo de útero vai estar menor do que o esperado. Como não está infectado, você não vai ter febre, você não vai ter dor, você não vai ter sangramento, porque o orifício interno do colo está fechado. Nada mais é do que um embrião que foi a óbito e que não foi eliminado, certo? Então, diferenciar essas condições é importante tanto para a vida prática de vocês, como, além de tudo, para uma prova de residência. Esta tabela aqui, por sinal, responde a muitas questões de prova de residência. Gravem essa tabela, tirem print, que vocês vão conseguir responder tanto provas quanto no dia a dia a grandes dúvidas que vocês podem vir a ter. Mas a gente falou de como diagnosticar um abortamento, pelo menos na parte clínica, laboratorial e ultrassonográfica de imagem, mas o que é abortamento? Então, a definição de aborto, ela varia muito, de acordo com qual norma você está utilizando. O Ministério da Saúde diz que, o Ministério da Saúde geralmente ele é muito amplo, né? Ele não nos dá, às vezes, subsídio para poder tomar condutas de tempo. Então, ele diz assim, aquela interrupção da gestação que aconteceu antes de 20 a 22 semanas, e com um feto com um peso menor que 500 gramas. Existe escola que vai dizer para vocês, aborto é abaixo de 20 semanas. Existem outras escolas e outros protocolos, outras normas que vão dizer, não, aborto é abaixo de 22 semanas. Por via das dúvidas, considere que o Ministério da Saúde fala para vocês. Ele abre o leque 20 a 22 semanas. E isso é importante porque vocês vão ter que tomar condutas, inclusive, dentro do hospital. Por exemplo, uma questão de lei, né, uma paciente que sofreu violência sexual,
Até 20 a 22 semanas, ela tem o direito de induzir o aborto. Passou de 22 semanas, ela não pode mais. Ela, teoricamente, pela norma brasileira, precisa levar a gestação adiante. Então, não fiquem aflitos, meu Deus, é 20 ou 22 semanas. Eu sempre uso para mais, 22, até para não ter problema judicial, certo? Agora, quanto à cronologia desse aborto, ele pode ser precoce, que é aquele que ocorre até 12 semanas, e ou ele pode ser tardio, que vai entre 12, 20 a 12 a 22 semanas. Por que isso é importante diferenciar? Porque se você calcula uma idade gestacional que é compatível tanto por ultrassom quanto por última menstruação, né, o cálculo da DUM, você precisa saber se você vai fazer uma mamil, se for necessário fazer uma mamil ou uma curetagem. Um aborto precoce, você dificilmente vai fazer uma curetagem, você vai dar preferência para uma mamil, desde que tenha um aparelho. Mas por que você não faz uma mamil, uma aspiração manual intrauterina, né, com um aborto tardio? Porque a partir de 12, 13 semanas, você já tem uma formação óssea. Então, aspirar osso pode comprometer o procedimento, você pode ter perfuração uterina. Então, por resguardo, tanto seu como da paciente, você acaba fazendo uma curetagem no aborto tardio. E esse aborto, de acordo com qual frequência que ele vai acontecer, ele pode ser de repetição, também conhecido como habitual. E frisem bem isso, a gente recebe muito encaminhamento de posto de saúde para maternidade de alto risco, porque diz que a paciente abortou 2 vezes ao longo da vida. A gente só encaminha, pessoal, aborto de repetição para maternidade de alto risco quando a gente tem 3 abortos consecutivos. Uma mulher que abortou, depois engravidou, depois abortou de novo, ela não deve ser encaminhada para alto risco. Primeiro, ela não tem 3 abortos e muito menos consecutivos. Esses são abortos que a gente considera como esporádicos, são eventos isolados. Essa paciente provavelmente não tem nenhum problema uterino, nenhum problema neuroendócrino. São eventos que podem acontecer. E como a gente fala que eventos podem acontecer, eu trouxe para vocês uma tabela que justamente fala o percentual. 41% dos abortos vão acontecer devido a alterações genéticas do embrião. É uma proteção do organismo. Você não quer formar um embrião que tem problemas. Então, nessas situações, o que você faz? O que você faz, não, o nosso organismo, o que ele faz? Ele acaba induzindo o aborto. Só que desses abortos esporádicos, 1/4 dessas pacientes, simplesmente, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não tem nem investigação para isso, porque são abortos esporádicos, não tem por que investigar. Alguns percentuais mais baixos acontecem por conta de uma alteração genética do casal, outras por conta de uma anormalidade endócrina, que eu vou já falar para vocês. Outras situações menos comuns, porém, quando a gente fala de aborto de repetição, se torna mais proeminente, é a presença do APL, que tem a ver com a síndrome do anticorpo antifosfolípide, e outras alterações acontecem simplesmente porque o útero tem alterações anatômicas, certo? Porém, tudo isso que eu falei para vocês, geralmente a gente insere dentro de abortos esporádicos. O que eu quero que vocês percebam? Na maioria das vezes, a gente não faz nada. Porque na maioria das vezes, a gente não sabe nem qual foi a causa do aborto. E na maioria das vezes, esse aborto não vai se repetir. Tá certo? Bom, falando um pouco de etiologia de abortamento, a gente pode falar das normalidades genéticas. Que, como eu falei para vocês, dentro daquela tabela, daquele gráfico, é a causa mais comum. Juntando a normalidade genética do embrião e do casal, isso pode corresponder até 80% dos abortos espontâneos, sendo que a aneuploidia é a causa mais frequente, em especial a trissomia do cromossomo 16. Vocês vão saber que foi a trissomia do cromossomo 16 que causou aquele aborto? Não. Se a paciente perguntar para vocês, doutora, por que eu abortei? Vocês vão falar, olha, na grande maioria das vezes a gente não sabe e a gente nem sequer investiga. Mas na grande maioria das vezes, esse aborto acontece porque o organismo está se defendendo de uma alteração cromossomica que poderia gerar um feto mal formado. Após a aneuploidia, a grande causa é a síndrome de Turner, que é a causa mais frequente, que é de 7 a 10% dos abortamentos. De tudo isso, a idade materna é o que vai mais contribuir. Quanto mais
avançada a idade dessa paciente, maior a chance de a paciente possuir alterações cromossômicas, tanto dela quanto de gerar um embrião com alterações cromossômicas, porém o mesmo a gente não observa para uma idade paterna avançada. Parece que a idade do pai, até certo ponto, tem pouca importância na patogenia do abortamento quando a gente compara com uma idade materna avançada. Além da normalidade genética, a gente tem a normalidade anatômica, certo? Aquele útero que às vezes tem uma má formação, útero bicorno, de Delphi, e isso vocês vão pegar muita paciente que, por exemplo, tem útero de bicorno, e ela vai falar assim para vocês, doutor, meu útero é bicorno. Aí ela vai perguntar, vai ter que ser cesárea, né? Aí vocês vão responder, não. O útero mal formado, do ponto de vista bicorno, né, o unicorno de Delphi, não necessariamente quer dizer que vai ser cesárea. Isso é uma decisão do centro de parto de acordo com a avaliação daquela paciente naquele momento, tá? Então, se vocês pegarem uma paciente no PSF, qualquer lugar, tá avaliando que tem um útero bicorno, um útero de Delphi, não falem para essa paciente que provavelmente ela vai ser cesárea. Deixem isso a critério do obstetra, tá certo? A grande causa também de anormalidade anatômica que pode induzir ao aborto são os miomas. Assim como os miomas não necessariamente induzem a uma indicação de cesárea, nem todo mioma é fator de risco para aborto, tá? Então, a gente recebe muita paciente encaminhada simplesmente porque ela tem mioma. Então, dependendo do tipo de mioma, às vezes a gente nem precisaria encaminhar essa paciente, mas, por via das dúvidas, encaminhe. A gente analisa, a gente geralmente pede uma ultrassom da casa, porque às vezes a ultrassom que a paciente faz nem sempre é de uma ultrassom de boa qualidade, então o hospital universitário acaba fazendo uma ultrassom, delimita melhor como é que é esse mioma, o tamanho desse mioma, se ele é intramural, se ele é subseroso, qual o tamanho dele, e aí a gente vai decidir se a gente reencaminha essa paciente para o baixo risco ou se a gente mantém essa paciente. Sinéquias uterinas são anormalidades relativamente comuns quando você tem curetagens de repetição que podem induzir a síndrome de Asherman e incompetência istmo-cervical. Eu queria até ter tempo para falar para vocês futuramente, quem sabe, sobre incompetência istmo-cervical e colo curto. Muitas pessoas, inclusive que já estão na GO, confundem incompetência com colo curto. São etiologias completamente diferentes, que possuem abordagens diferentes, certo? E precauções completamente diferentes. Então, incompetência istmo-cervical, eu vou já falar um pouco mais para vocês a respeito dela, ela é um fator de risco, ela é uma predisposição para abortamento. Doenças endócrinas, insuficiência lútea. Por que insuficiência lútea é um fator de risco para aborto? Né? Porque insuficiência lútea, geralmente você não tem produção suficiente de progesterona. Se você não tem progesterona sendo produzida, você não consegue a implantação do óvulo no endométrio. Hipotireoidismo também é uma doença endócrina que pode levar ao abortamento. A diabetes, ela pode levar ao abortamento tanto por uma diabetes descompensada durante a gestação, mas é principalmente uma diabetes que não teve um bom controle glicêmico prévio à concepção, certo? Ovários policísticos também são fatores, ovários policísticos também podem induzir ao abortamento. Não tem uma etiologia, não tem uma certeza, um estudo que diga assim, olha, induz abortamento, pode provocar abortamento por isso, isso, isso. Mas assim, o fato de ter resistência insulínica, o fato da gente ter altas cargas de LH, de alguns hormônios androgênicos, isso tudo pode levar a uma desestabilização hormonal que possa não favorecer a implantação como deve ser do embrião no endométrio. Distúrbios imunológicos, o principal é o SAF, né, que isso aí disparado é umas coisas que mais, digamos, as pessoas comem mosca com a síndrome do anticorpo antifosfolípide. A gente pega muita paciente que está na cara que era SAF, que já teve, inclusive, vários abortos e que isso nem sequer foi investigado. É uma pena a paciente passar por tantos abortos por uma patologia que não é que é fácil de resolver, mas que relativamente possui um tratamento intragestacional que pode favorecer a uma gestação viável, tá? Trombofilias hereditárias são fatores de risco, infecções e fatores comportamentais. É importante falar de fatores comportamentais, porque são fatores que são mudáveis. Então, você pode pedir para aquela paciente perder peso antes de engravidar, ou ela não engordar tanto no início da gestação.
você deve pedir para essa paciente, explicar para ela quais são os riscos do consumo de álcool e do fumo, tanto paterno como materno, e cuidado, com aquelas pacientes que são viciadas em café, que têm uma ingesta excessiva de cafeína, isso também é um fator de risco para abortamento, certo? Fatores de risco, como eu falei para vocês, a gente tem álcool, a gente tem cafeína, a gente tem tabagismo, a gente tem cocaína, a gente também tem aquelas pacientes que provocaram múltiplos abortos no passado, isso é um fator de risco, aquela paciente que já é mais idosa, ou é aquela paciente que já se tornou sobrepeso, que já iniciou a gestação com sobrepeso ou com uma desnutrição, certo? Radiação é um fator de risco para abortamento, assim como abortamento espontâneo prévio já se faz como um fator de risco para aborto. Agora, o uso de misoprostol, o misoprostol é a droga do aborto. Né? Se a gente quiser induzir um aborto, seja do ponto de vista legal ou por conta de um óbito fetal, a gente vai usar misoprostol. Tanto que misoprostol, que é o famoso Citotec, ele não é vendido no mercado tradicional. Ele não deve sair do hospital. Isso é um mercado negro, né? Então, vocês vão pegar algumas pacientes que vão estar sangrando e vão dizer, eu estava grávida e comecei a sangrar. Gente, não importa onde vocês estejam, façam um toque dessa paciente. Porque essa paciente que provocou o aborto, ou ela fez uso de alguma erva, mato, né, e que elas fazem uso, que elas sabem que provocam aborto, tem muita erva que provoca aborto, ou vocês podem, inclusive, encontrar no colo, assim, uma massa branca, que é só comprimido de misoprostol que ela inseriu para poder provocar o aborto. Então, vocês precisam questionar essa paciente, não é porque ela está abortando que provavelmente é um aborto espontâneo, ela pode ter provocado esse aborto, e o questionamento não é para vocês julgarem, é para vocês tomarem condutas adequadas. Por exemplo, essa semana mesmo, a gente pegou uma paciente que fez uso de misoprostol, que chegou em choque hemorrágico. Ela introduziu o misoprostol, chegou com uma HB de 5,4, sangrando muito. E por mais que ela dissesse que não tivesse feito uso de nenhuma medicação, ao toque ela estava com misoprostol. Então, não é para você julgar, não é para você denunciar. Primeiro, que você nem pode fazer isso. Isso é antiético e você tem um respaldo legal que você não deve fazer isso. Agora, para você tomar conduta com essa paciente, certo? Para você saber de fato o que está acontecendo com ela, tá bom? Falamos dos fatores de risco, agora bora falar do abortamento da clínica e da conduta, né, para cada tipo de abortamento. Então, na ameaça de aborto, vocês vão encontrar, geralmente, essa imagem bem aqui, como vocês podem observar. Ó, isso aqui é um hematoma coriônico, né? Nesse caso aqui, eu acredito que seja o subcoriônico. Esse hematoma, ele não quer dizer que essa paciente vai evoluir para aborto, exceto se mais do que 50% do saco gestacional for de hematoma coriônico, aí dificilmente ela não vai evoluir. E quando você tem uma ameaça de aborto, geralmente a gente ouve muito da paciente falando assim, não, mas eu fui orientada a manter repouso absoluto, certo? Abstinência sexual e utilizar progesterona, certo? Que é o que a gente chama de ultrogestan. Gente, não existe comprovação de que repouso absoluto, abstinência sexual e progesterona possam prevenir que a ameaça de aborto evolua para um aborto inevitável. Não existe qualquer intervenção capaz de impedir essa evolução. Mas é claro que você não vai deixar essa paciente fazer o que ela quer. Você orienta que essa paciente tenha um repouso, mas não é absoluto. Você orienta que ela evite a atividade sexual mais intensa por alguns períodos. E apesar da progesterona não ser consenso, na grande maioria das vezes a gente utiliza a progesterona, que é o ultragestão, certo? Então, se vocês pegarem uma paciente que esteja sangrando, certo? Que está com uma possível ameaça de aborto, examinem. Se ela demorar para ir a uma maternidade, já prescrevam ultragestão via vaginal para essa paciente. Mal não faz, mas o benefício também não é essencialmente comprovado, tá certo? O abortamento inevitável, por sua vez, na ultrassom, o BCF ou vai estar presente ou não vai estar presente. Aquele colo que já está aberto, o aborto ele é inevitável, ele vai evoluir ou para um aborto completo ou para um aborto incompleto, certo? Você geralmente não faz nada, a conduta ela é expectante, certo? Você aguarda a expulsão completa. Quando esse aborto acontece até 8 semanas de gestação, geralmente isso resolve espontaneamente. Você não precisa fazer nada. Curetagem, 1000, nada.
certo? Mas já passou de 8 semanas, já está com 10, 12 semanas, dificilmente essa expulsão vai ser completa. E aí, você precisa evoluir para uma mio, para uma curetagem. Quando eu falei para vocês de ameaça de aborto, aquelas pacientes que têm o tipo sanguíneo negativo e com cúbice direto negativo, possuem um certo não existe um certo consenso, você faz imunoglobulina ou não. Agora, no aborto inevitável em diante, não tem jeito. Isso, inclusive, é muito esquecido, tá? Paciente que é RH negativo, com bis indireto negativo, peçam isso na admissão da paciente, elas devem receber imunoglobulina logo depois do procedimento ou logo depois da expulsão do conteúdo intrauterino. Lembrem que o fato dessa paciente ser RH negativo, se ela tiver um cúmplice direto positivo, ela vai, inclusive, ser predisposta a evoluir com algumas patologias na gestação futura, que é tudo que a gente não quer. A paciente já passou um trauma de um aborto, aí ela positivou o cúmplice indireto, e ela ainda vai ter problemas futuros, porque ela se tornou uma paciente com cúmplice direto positivo, tá certo? O abortamento completo, dentro da ultrassonografia, geralmente que tem essa espessura endometrial aqui, ela é menor do que 15 milímetros ao corte da ultrassonografia. Quando essa espessura aqui, ó, é quase zero, você não vê mais nada, não tem mais estado gestacional, não tem mais embrião, não tem nada. Então, você deixa essa paciente ir para casa. Apenas oriente, certo? Olha, retorne se você apresentar um novo sangramento, sentir um mau cheiro, se sentir dor, retorne. Caso contrário, não temos o que fazer. Mas realize a imunoglobulina se ela for RH negativo, com cúmplice indireto ainda negativo, certo? No abortamento incompleto, aí as coisas mudam, certo? Na ultrassom, você vai visualizar essa espessura endometrial aqui, ó. Essa espessura endometrial, olha só a diferença. Aqui você não tem quase nada, mas aqui você já começa a ter essa espessura. Isso aqui é resto ovular. A mulher abortou, a gente não consegue mais visualizar embrião, mas a gente visualiza restos ovulares. Perdão. Se essa espessura endometrial estiver acima de 15 milímetros e ainda por cima tiver um fluxo ao Doppler, gente, não tem jeito. Essa paciente precisa fazer um esvaziamento uterino. Até porque se você mantiver uma conduta expectante, ainda por cima demorada, por um abortamento incompleto, um quarto dos pacientes não vai ter sucesso. E essas pacientes que não tiveram sucesso provavelmente vão evoluir para um sangramento imprevisível, que tem que ser necessário fazer um esvaziamento cirúrgico de urgência. E aí, gente, é muito mais complicado. A paciente corre risco, certo? Como eu falei para vocês, essa paciente também precisa receber isoimunização RH, logo após o procedimento. No abortamento infectado, tudo muda. Vocês que estão saindo, vocês que estão passando na porta, ou que até mesmo vão fazer GO, não podem mandar para casa um abortamento infectado, certo? O quadro clínico é muito variável. A paciente às vezes não tem nem febre, mas ela vai ter dor, ela pode ter um sangramento, mas a principal coisa que vai acontecer, o sangramento, ele é fétido. Às vezes é um corrimento fétido. Essa infecção, quando ela é limitada ao útero, vai ser um pouco mais difícil clinicamente. O que eu aconselho para vocês? Passem sempre o espéculo. Se o paciente sangrou, passem o espéculo. Não deixem de fazer isso se vocês tiverem espéculo na mão de vocês. Vocês conseguem visualizar o colo, vocês conseguem ver se esse colo está aberto, está fechado, vocês conseguem, inclusive, visualizar a secreção acumulada. E assim, não é muito legal, mas quem faz GO precisa cheirar a secreção, tá? Então, esse sangramento fétido, às vezes, ele exala na sala, e às vezes é uma coisa tão sutil que é você cheirar, pegar a gaze, aproximar um pouco mais do olfato e sentir que aquele sangramento ele não está com um odor característico do ponto de vista fisiológico, tá? A infecção, inclusive, no aborto infectado, quando ela abrange paparamétrio, anexos, ela pode se tornar uma infecção por Clostridium. E isso é um prognóstico muito sombrio, tá? O paciente geralmente pode até evoluir para esterectomia por conta de um abortamento infectado. Então, não engulam mosca com isso. Suspeitou de infectado, não manda para casa. Pede para alguém avaliar numa maternidade, porque a consequência de um aborto infectado é seríssima. A paciente, não raro, entra em sepse.
se ela não for bem avaliada. Ela vai para a UTI, ela pode perder o útero, ela pode, inclusive, morrer. A gente já pegou casos disso, de aborto infectado que demorou a ser diagnosticado, que ficou rodando, e quando chegou para a gente já era tarde demais, tá? O aborto retido, por sua vez, ele possui um diagnóstico ultrassonográfico. É aquele CCN que já passou de 7 milímetros e que não tem BCF. É um saco gestacional que já tem mais de 25 milímetros, certo? E com um embrião dentro, porém não tem BCF. É aquela ultrassom que tem vesícula vitelínica, mas o embrião ele não é visualizado após 11 dias, inclusive de uma repetição de ultrassom. Ou é uma ultrassom que não tem vesícula vitelínica, mas nem embrião, nem BCF é visualizado depois de 2 semanas que você repete essa ultrassom. Então, assim, o aborto retido, ele não é difícil de diagnosticar, mas você, obviamente, precisa de uma ultrassom. Até para você saber se esse embrião, se esse feto está vivo ou não está. Então, percebam que dentro da classificação dos abortos, você precisa, geralmente, de clínica, de exame físico, que é espéculo e toque, e de um exame de imagem, certo? Tendo isso, você consegue comandar e conduzir um aborto. Não tendo isso, você obrigatoriamente encaminha, certo? Mas uma causa de aborto que a gente precisa falar para vocês é a síndrome do anticorpo antifosfolípido, tá bom? Essa síndrome aqui, como falei para vocês, é algo, infelizmente, que muita gente acaba passando despercebida. Por definição, é a presença de pelo menos um critério laboratorial e um critério clínico. De critério laboratorial, você precisa ou ter um anticorpo anticoagulante lúpico, ou ter o anticorpo anticardiolipina, ou ter o anti-beta-2 glicoproteína 1. Você vai escolher qual você vai pedir? Não, você vai pedir os 3. Aquele que vir positivo em 2 situações que são espaçadas por pelo menos 12 semanas entre elas, certo? Você diagnostica como uma síndrome do SAF, tá? Percebam que não é entre um anticorpo e outro. Se você vê um anticoagulante lúpico positivo, você espera 3 meses, pede novamente um anticoagulante lúpico se ele vier positivo, junto com um critério clínico, que pode ser trombose, que pode ser morte intrauterina de fetos que estavam se formando perfeitamente bem, mas do nada morreram. Ou um ou mais partos que não evoluíram para termo, ou seja, se tornaram prematuros, ou que evoluíram para eclâmpsia, pré-eclâmpsia, ou insuficiência placentária, ou até mesmo aqueles abortos espontâneos consecutivos. Você juntou um critério clínico com um critério laboratorial, você já pode dar o diagnóstico de SAF. E por que é importante dar o diagnóstico de SAF? Porque se essa paciente quiser engravidar, você obrigatoriamente precisa oferecer medicação para que ela consiga chegar a uma gestação viável. Se essa paciente nunca teve nenhum evento obstétrico ou de evento trombótico, você inicia o AS e inicia a enoxaparinose profilática. Agora, se essa paciente é SAF e tem uma história anterior de trombose, você obrigatoriamente tem que iniciar o AS e a enoxaparina já em dose terapêutica. E monitorizar essa paciente. E, obviamente, essa paciente não vai ficar no baixo risco, certo? Essa paciente precisa ser encaminhada imediatamente para um hospital de referência, ou Marli Sarney, ou materno infantil. Bom, como eu falei para vocês, um outro fator de risco, uma outra condição que pode levar ao aborto é a incompetência cervical. A incompetência cervical, ela é um leque de possibilidades. É quando você tem um colo que ele vai se abrir. E ele vai se abrir com perdas gestacionais espontâneas, que vão acontecer até o 2º trimestre, que são cada vez mais precoces. E esse colo se abre de forma geralmente indolor. Essa paciente tem um sangramento, como você já viu, o colo está todo aberto. E ela já abortou. Por que você precisa diagnosticar uma incompetência cervical? Você não vai diagnosticar uma incompetência na primeira gestação. Você precisa ter uma perda ou várias perdas para você conseguir identificar que aquele colo é incompetente. Porque essa paciente ela tem uma chance. Na gestação seguinte, ela pode fazer uma cerclagem, que tem que ser feita entre 12 e 16 semanas, pode ser feita até 20 semanas, pode, é o que a gente chama de cerclagem heróica, mas para garantir, o melhor é que seja entre 12 e 16 semanas. Desde que esse feto, obviamente, esteja vivo, desde que esse colo já não tenha aberto para mais de 3 centímetros e que não tenha uma herniação da bolsa amniótica. Porque essa bolsa RNA
Durante a técnica de cerclagem, que é uma bolsa de McDonald's que a gente fala, essa bolsa, a bolsa miniótica pode romper porque ela está muito para fora. Então, você não vai fazer uma cerclagem numa bolsa que está herniada. Porque se essa paciente, se você romper essa bolsa, você agora tirou toda a possibilidade dela de tentar evoluir para uma gestação mais prolongada. Na técnica de McDonald's, que é a técnica mais utilizada para fazer cerclagem, você tem que retirar os pontos ou com 37 semanas, ou quando essa paciente, que é o termo, né, ou quando essa paciente em trabalho de parto prematuro e não tem jeito, ela vai evoluir, ou se acontece um óbito fetal, tá bom? Pergunta, a cerclagem, ela tem que ser retirada se a paciente rompeu bolsa com 30 semanas? Depende. Depende de qual protocolo você está seguindo. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Nenhum protocolo diz para você que você precisa retirar ponto de cerclagem porque a bolsa rompeu. Mas toda bolsa rompida é sinônimo de internação. Todo sinônimo de internação, toda internação é sinônimo de avaliação. Quando uma paciente é internada numa maternidade porque ela é bolsa rota, ainda por cima prematura, essa paciente vai fazer exames seriados, ela vai fazer ultrassom, ela não vai para casa. Ela só vai para casa depois do parto, certo? E de acordo com a legislação, vocês precisam saber que toda aquela paciente que possui uma situação de risco para a vida dela não é obrigada a dar prosseguimento à gestação. Porém, 2 médicos precisam assinar, junto com o comitê de ética do hospital, dando a possibilidade, afirmando que essa paciente possui uma situação em que, se ela evoluir para a gestação, ela pode morrer, certo? Gravidez decorrente de violência sexual, existe um limite. Como eu falei para vocês, até 20, 22 semanas, essa paciente possui o direito de abortar. Agora, é importante frisar, inclusive para quem está começando e para quem está saindo, que vocês não devem nunca, em momento algum, fazer algumas perguntas para essa paciente. Ou não é nem fazer perguntas, pergunta deve existir, mas assim, impor. Olha, você só vai internar para abortar se você fizer um laudo no IML. Se você já tem um boletim de ocorrência. Gente, a paciente não é obrigada a fazer isso, tá? Ela pode simplesmente chegar para você e dizer: sofri violência no dia tal, a minha última menstruação foi dia tal, vocês vão calcular a idade gestacional, vão pedir uma ultrassom para poder tentar calcular também, junto com vocês, a idade gestacional, e a não ser que vocês tenham objeção de consciência, vocês, se tiver tudo dando certo, antes de 22 semanas, basta que a paciente afirme que ela sofreu violência sexual, que ela precisa ter o direito dela reservado, que é induzir o aborto. Ah, mas eu tenho objeção de consciência, eu não induzo o aborto em ninguém. Ok, você não é obrigado, mas você tem a obrigação de passar o caso e achar alguém, algum médico, algum profissional médico que faça a indução desse aborto. Você não pode simplesmente fazer objeção e dizer assim, ó, não faço, procure outro local. Não, ela te procurou. Agora é obrigação sua referenciar essa paciente para que alguém faça, tá bom? Fetos com anencefalia podem ser colocados, podem induzir o aborto, né, desde que tenha um laudo ultrassonográfico assinado por 2 médicos. E, diferente do aborto, diferente do risco de vida materna, o feto com anencefalia pode fazer um aborto, pode induzir a um parto prematuro, pode fazer uma cesárea em qualquer idade gestacional. Aqui você não tem limite de idade gestacional, você pode interromper a gestação a hora que for viável, a hora que for te apresentado um feto com anencefalia, tá certo? Mas vamos falar de gestação ectópica, tá? A gestação ectópica é a implantação do blastocisto fora da cavidade endometrial. Essa imagem aqui mostra para vocês essa região aqui, ó, a ampular, ela é responsável por 75% do desenvolvimento de gestação ectópica. Só que, curiosamente, a ruptura, nem toda gestação ectópica rompe, mas se ela tiver que romper, mais fácil ela vai romper nessa área bem aqui, ó, no terço proximal. Agora, a gestação ectópica, inclusive, ela pode ser abdominal. A gente já viu gestação ectópica que se desenvolveu, inclusive, no fígado, né, naquela região
entre o rim e o fígado. Então, assim, pode ser no local de uma cicatriz de cesárea, né, fora do útero, pode ser no abdômen, pode ser na região ístmica, né, que é essa região aqui, pode ser na região ampullar, que é o mais comum, pode ser inclusive no ovário. Então, a gestação ectópica não é só na trompa, ela pode ser em qualquer lugar. É óbvio que na região ampullar ela é mais comum, tá? E quais são os fatores de risco que vocês precisam entender para poder, inclusive, informar a paciente? O principal deles é uma gestação ectópica prévia. Se essa paciente já engravidou e foi na trompa, ela tem mais chance de engravidar novamente, infelizmente, na trompa. Se ela tem uma cirurgia prévia sobre essa trompa, seja por qualquer motivo que tenha sido cirurgia, como uma hidrossalpinge ou uma DIP, sei lá, alguma coisa, essa paciente, ela possui uma alteração anatômica que pode favorecer a implantação do embrião, a implantação do óvulo fora do útero, né? O DIU, ele não é assim, eu coloquei um DIU, já tem um fator de risco para gravidez ectópica. Não é bem assim. O risco dele é relativo. É porque como ele protege tanto o útero, se uma gravidez acontecer, ela não vai ser no útero. Ela vai para a trompa. Então, não é que ele seja um fator de risco absoluto. Ele é um fator de risco relativo. Ele protege o útero, mas ele não protege as trompas. Então, se tiver que acontecer uma gravidez com uso de DIU, vai ser nas trompas, certo? Salpingites, endossalpinges são situações que podem favorecer alterações anatômicas, tanto porque é uma alteração da paciente, como é por conta de uma cirurgia, endometriose, tratamento de infertilidade é um fator de risco muito comum para a gravidez ectópica, DIP e tabagismo. Então, quando você pegar uma paciente que te mostrou uma ultrassom, que tem a gravidez ectópica, comece a questionar alguns fatores de risco, até para informar melhor a paciente de vocês. A manifestação clínica, essa tríade de dor abdominal, amenorreia e sangramento vaginal, ela é uma tríade clássica, porém não é a tríade mais comum, tá? Às vezes a paciente só vai apresentar dor abdominal. Muitas pacientes não vão nem sequer sangrar. Elas vão apresentar uma dor localizada em fossa ilíaca, junto com a menorreia. O que você começa a pensar? Poxa, a paciente está com ausência de menstruação, tá? A menstruação atrasada 2, 3 meses, e tem dor abdominal. Gente, peça uma ultrassom. Ainda por cima, se essa paciente trazer para vocês um beta-HCG, que é relativamente baixo, 1.500, 3.000. Então, peçam uma ultrassom, porque vocês já começam a suspeitar que bem aí pode ser uma gestação ectópica. E assim, examine a paciente. Até vocês que não vão fazer GO, vocês precisam examinar uma paciente do ponto de vista ginecológico obstétrico. Então, examinem, façam um toque e façam uma mobilização do colo, certo? O colo, geralmente é um colo que ele é como se fosse um funil. Agora, o funil, ele pode estar abaulado, né? A bandinha do funil. Se tivesse abaulamento no fundo de saco, a gente chama isso de sinal de Proust. Antigamente, inclusive, bem antes, inclusive, antes mesmo, eu acho que de eu me informar, o que era feito? Como tinha um abalamento do fundo de saco, as pessoas faziam uma aspiração, faziam uma punção para saber se tinha sangue na cavidade, justamente no abalamento do fundo de saco. O fato de vir sangue na seringa quer dizer que talvez essa gestação ectópica, inclusive, fosse rota. Mas, como eu coloquei bem aqui embaixo para vocês dar uma observação, sangue livre na cavidade não necessariamente quer dizer que é uma gestação tubária rota, tá? Não necessariamente quer dizer. Então, não é porque a paciente tem sangue livre na cavidade que vocês vão botar na sala a laparotomia exploratória agora. Não, não é bem assim. Se a paciente não está instável hemodinamicamente, não quer dizer que é uma urgência obstétrica, tá bom? O tratamento de uma gravidez ectópica, isso já é mais para gente que está fazendo residência, mas é importante que vocês saibam que existem 3 formas de tratar uma gestação ectópica. Uma é a via cirúrgica, que pode ser a radical ou salpingectomia. Essa via cirúrgica, ela geralmente é feita em 2 situações, ou seja, ou quando rompeu, aí não tem jeito, ou quando essa paciente não quer mais ter filhos e o futuro obstétrico dela já está, assim, exaurido, já não vai ter mais futuro obstétrico. Agora, se a paciente é uma paciente nova, que nunca engravidou, que não tem prole formada, o ideal é que se opte por fazer uma salpingostomia, ou seja, você corta a trompa, retira aquele saco gestacional com aquele embrião e fecha a trompa novamente. Você
possibilita que essa paciente permaneça com a trompa para mais uma futura gestação. Porque imaginem, você tirou a trompa, ela só tem mais uma trompa, e aí ela engravidou novamente uma gestação ectópica, aí acabou a trompa. Não tem mais como engravidar de via natural, aí teria que partir para a via de inseminação artificial, ou seja, tentem resguardar do ponto de vista da possibilidade da clínica se a paciente vai conseguir fazer, vai conseguir salvar a sua trompa ou não. Mas é claro que a gravidez ectópica, ela também pode ser tratada em algumas situações com metrexato, como MTX, né? Possui uma melhor taxa de sucesso se o estado gestacional for menor que 3,5 centímetros, possui maior taxa de sucesso se o feto tiver com BCF negativo, porém, se o feto tiver BCF positivo, você pode induzir com uma injeção local a óbito fetal, até porque a gestação não vai ser viável, não tem como evoluir, e tem maior chance de sucesso se o beta-HCG for menor que 5.000. Rafa, o estado gestacional é maior que 4 centímetros, eu não faço metrexato? Pode fazer, só que a chance de sucesso diminui. Eu quero falar para vocês que esses 3 itens não contraindicam o metrexato, só reduzem as chances de vocês conseguirem evoluir bem com o metrexato. Ou essa paciente pode ter uma conduta expectante. Essa paciente, gente, não é nem internada. É quando o quadro clínico está estável, ela já te traz alguns betas que estão em queda e que os níveis desses betas já estão menores que 1.000, 1.500. O que você faz? Pede um beta-HCG depois de 3, 4 dias, uma semana, para ela retornar para você. Olha, o beta está em queda. Ótimo. Você não precisa internar a paciente, você não precisa intervir cirurgicamente, você não precisa fazer medicação. Essa gravidez ectópica, ela vai ser reabsorvida pelo próprio organismo. Graças a Deus, a gente não teve que intervir, tá? Bom, pulamos, já passamos de gestação ectópica, vamos falar de mola, né? Que é a doença trofoblágica gestacional. A mola é um aborto. Toda vez que uma paciente teve mola, você vai considerar aquilo como um aborto. Por quê? Porque foi uma gestação que não evoluiu. E a mola pode ser maligna ou benigna. Do ponto de vista maligno, eu não vou falar para vocês hoje, né? Porque é uma coisa muito específica de especialista. Mas é importante que vocês conheçam um pouco a respeito das molas benignas, que são chamadas de mola datiforme. As molas benignas podem ser completas ou incompletas. A gente vai já falar como diferenciar essas molas. E na grande maioria das vezes, gente, você não consegue diferenciar uma mola de completa e de incompleta sem um histopatológico. Ou seja, o diagnóstico de mola é um diagnóstico retrospectivo em relação se é completa ou incompleta, tá? Vocês vão precisar esvaziar, toda a mola tem que ser esvaziada, obviamente. Vocês vão esvaziar, vão enviar o material para biópsia, e aí, depois de uns dias a biópsia chega, vocês vão saber, não, essa mola era completa, não, essa mola era incompleta. Mas, fatores de risco para mola. O fato de ter uma mola anterior. Extremos de vida reprodutivo também é um fator de risco. Agora, uma coisa que eu quero que vocês observem do ponto de vista clínico é que mola, ela é um exagero. Aquela paciente que vomita pra caramba, aquela paciente que possui um útero aumentadíssimo, tipo, era para ter 13 centímetros de fundo de útero, ela tem 17, tem 20 centímetros, ou seja, mola é exagero. Aquela paciente que nunca teve pressão alta na vida, ela acaba desenvolvendo hipertensão. Ou seja, mola, inclusive, pode induzir a vômito de repetição a ponto da paciente ser internada, né? Há uma certa confusão. Ela interna com hiperêmese gravídica e a gente vai descobrir que, na verdade, nem grávida ela tá, na verdade, ela tem mola, certo? Então, lembrem, mola é um exagero. Eu costumo associar isso. É uma pressão que nunca tinha existido, agora está alta, é vômito de repetição, é um fundo de útero que está muito grande, tá? Então, a mola, ou ela é completa, quando ela é idatiforme, ou seja, quando ela é benigna, ou ela é parcial. A mola completa é porque eu costumo dizer que ela é completamente mola, né? Ela é caracterizada por uma eliminação de vesículas, que são aqueles cachos de uva, que é patognomônico. Caiu na prova de vocês, cachos de uva em vesículas e tudo mais, é mola, tá? E pela ausência de feto, pela ausência de âmino. Por quê? Porque todos os cromossomos são de origem paterna. Se não tem origem materna, não tem como formar feto, certo? Ou seja, são 2 espermatozoides que se uniram
e dão origem a uma mola. Então, não tem feto, não tem formação fetal. Agora, a mola parcial, não. A mola parcial, o tecido fetal, ele vai estar presente, porque é um tecido fetal materno e dois tecidos fetais paternos. E geralmente ela não se apresenta como um cacho de uva na ultrassonografia, tá? Percebam, essa imagem aqui é a tradicional mola, certo? É a tradicional mola completa. Esses cachinhos aqui, essas vesículas que são os flocos de neve, é o que a gente geralmente observa numa imagem ultrassonográfica de mola. Qual é a manifestação? O sangramento, útero aumentado, náuseas e vômitos intensos. Cisto ovariano tecaluteínico não deve ser tratado. Isso é uma coisa que a gente recebe, às vezes, com uma certa frequência. E às vezes eu assim, vou encaminhar porque tem cisto ovariano tecaluteínico. Gente, não trata. Isso geralmente regride, tá certo? O diagnóstico da mola, como eu falei para vocês, ele é clínico, mas ele também é laboratorial. Enquanto a gravidez ectópica não chegava nem a 3.000 beta-HCG, a mola é um exagero, né? Então, o beta-HCG de uma mola, o beta-HCG de uma mola, ele é maior do que 200 mil. E o fato de ser maior que 200 mil já sugere uma mola completa, tá certo? O que você faz quando você recebe uma paciente com mola? Obrigatoriamente você faz uma triagem. Pede hemograma, pede tipagem sanguínea, pede fator RH, tem que pedir beta-HCG quantitativo, ou seja, aquele que vai dizer os números, qualitativo. Gente, beta-HCG qualitativo serve só para paciente dizer se está grávida ou não está. Para gente que é obstetra, para gente que é médico, beta-HCG tem que ser quantitativo, tá? Peça um raio-x de tórax, porque não raro a mola ela pode se tornar uma mola maligna com uma disseminação pulmonar, e o tratamento da mola, ele é obrigatoriamente esvaziamento uterino, certo? Você não faz conduta expectante com mola. Mola maligniza, mola pode virar câncer. Então, pegou uma mola, esvaziou essa mola, certo? Vá com aspiração, ou seja, a 1.000 é o procedimento de escolha, tá bom? Mas se você quiser fazer uma curetagem porque não tem a 1.000, também é uma possibilidade. Agora, se tem a 1.000 na casa, é a 1.000, tá? E a neoplasia trofoblágica gestacional, né, quando isso se torna algo maligno, de neoplasia, é quando geralmente é uma mola que recidivou. Então, é quando você possui um beta-HCG que estabilizou e que não caiu mais. Ou é um beta-HCG que estabilizou e começa a aumentar, certo? Ou é aquele que depois de 6 meses você esvaziou a mola e você continua com um beta-HCG detectável. E aí você precisa resgatar o histopatológico dessa paciente, porque provavelmente essa paciente possui um diagnóstico de coriocarcinoma. E aí você precisa intervir. Aí já não é mais com a ginecobstetrícia, é um acompanhamento conjunto junto com a oncologia, porque afinal de contas virou um câncer, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei frisar mais naquilo que é mais proeminente do ponto de vista de pronto-socorro, é mais proeminente do ponto de vista de PSF, que é abortamento. Se tem uma coisa que é importante para vocês, é reconhecer um aborto. Se vocês não vão ser especialistas, vocês ainda não vão entrar na residência de gineco-obstetrícia, o principal é reconhecer e encaminhar. Um bom médico, ele precisa reconhecer coisas básicas. Não façam de conta que não viram. Vocês vão estudar, vocês vão passar pelo internato, ou já passaram, então vocês já estão aptos, como médicos, a reconhecer algumas patologias que podem levar a um sangramento da primeira metade da gestação e encaminhar de forma correta essas pacientes. Mas uma coisa certa, tenho dúvida? Não manda para casa, encaminha do mesmo jeito. O máximo que a gente faz é mandar para casa, tá certo? Bom, é isso. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigada. Ui. Queremos agradecer por ter disponibilizado um pouquinho de tempo da correria da residência, né? E poder compartilhar um pouquinho de seus conhecimentos com a gente. A didática da aula foi muito boa. E nós temos uma pergunta da Mariana, que ela Eu perguntou tiro aqui sobre a questão eu tiro aqui da tela inicial? data. Não, não precisa, já tá, Não? ficou nós duas agora. Tá bom. Ela perguntou sobre quais são os
critérios para a curetagem? Em Quando é abortamento, indicado no fazer a caso, né? curetagem? Tá. Isso. Bom, Mariana, a curetagem no abortamento, primeira coisa que você tem que saber é que esse abortamento ele já possui um critério ultrassonográfico de que provavelmente ele não vai ter uma absorção espontânea do organismo. Então, geralmente, é um espessamento, um resto ovular que ultrapassa 15, 20 milímetros, certo? Eu costumo usar o parâmetro de 15 milímetros. Então, se chega uma ultrassom para mim que tem mais do que 15 milímetros de espessura, provavelmente ele não vai ser reabsorvido, tá? Então, se for um abortamento precoce, você vai partir para o AMIL até 12 semanas. Já passou de 12 semanas, você vai dar preferência à curetagem, justamente como eu tinha falado para vocês. Existe a possibilidade de formação óssea, onde se você fizer AMIL, você tem risco de perfuração uterina. Então, nessas situações em específico, principalmente um aborto tardio, uma retenção, um aborto que não está evoluindo, um aborto que você, inclusive, tentou induzir com misoprostol, mas que não foi uma expulsão completa, é um aborto tardio, vai tentar fazer a curetagem, e não uma AMIL. Agora, na maioria das vezes, a gente está optando pela AMIL, até mesmo por uma questão de menor agressão uterina a essa paciente. Perfeito, muito obrigada. Nós temos mais uma pergunta Pode da falar. Larissa agora. Como doenças endócrinas influenciam em maiores chances de abortamento? Certo. Eu falei para vocês de algumas doenças endócrinas, como, por exemplo, a diabetes. Na fisiopatologia da diabetes, a gente já possui uma maior predisposição porque existe um descontrole glicêmico, né? Quando eu falo de diabetes, não é que aquela paciente diabética por si só tem mais risco de abortar. É aquela paciente que está descontrolada do ponto de vista glicêmico. Porque na fisiopatologia da própria gestação, você já pode, inclusive, levar ao aumento da glicemia. Então, imagina, uma paciente, ela é diabética, completamente descontrolada, às vezes nem sabia que era diabética, e aí o fato de ter muito, eu vou usar assim um termo não técnico, imagina uma cascata de açúcar, um monte de açúcar em cima desse feto, desse embrião. Ele não vai ter uma implantação adequada. Ele não vai ter uma divisão de óvulos, não, uma divisão cromossômica adequada. Então, isso pode, inclusive, levar ao aborto simplesmente pelo único fato de existir descontrole glicêmico. Outra questão que, por exemplo, SOP. O fato de SOP, que apesar de não ser consenso, poder levar ao abortamento, poder ser um fator de risco para o abortamento, é porque existe uma carga androgênica hormonal muito grande. E a gente sabe que para manter uma gestação, a gente precisa de progesterona, que não é algo que é tão preeminente assim no SOP, certo? Então, ter essa carga androgênica, ter muito fator LH, isso faz com que a paciente não consiga evoluir tão bem, tá? Acho que uma outra que eu coloquei, vou voltar aqui para vocês. Cadê? Deixa eu ver aqui, de critérios. Bom, aqui, de doenças endócrinas, insuficiência lútea, né? Insuficiência lútea é um dos principais fatores para abortamento. Por quê? Porque não tem progesterona. Se não tem progesterona, você não consegue fixar. Você não consegue evoluir com uma gestação, certo? Então, assim, são doenças endócrinas que você precisaria adentrar, é uma outra aula que a gente falaria, basicamente, é tanta doença endócrina que a gente pode citar, mas a gente teria que adentrar bastante do ponto de vista de fisiopatologia para conseguir explicar, porque cada doença endócrina pode levar a um abortamento. Mas insuficiência lútea, sem sombra de dúvidas, é o principal fator, justamente porque não existe progesterona suficiente para manter, para segurar uma gestação. Pessoal, a Paloma acabou tendo uns probleminhas técnicos. Certo? Então, essas foram as perguntas, Rafa. Eu gostaria de agradecer em nome de toda a Liga você ter aceitado o nosso convite. Foi uma aula incrível. E eu gostaria de desejar boa noite a todos e muito obrigada por participarem. Tá bom, eu que agradeço.
Fiquei muito feliz de ter contribuído para vocês e quem sabe até uma próxima, tá certo? Boa noite, pessoal. Boa noite.